Vamos falar agora sobre a prova de vida e orientações sobre aposentadoria com a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Viviane Benevides, está com a gente. Bom dia, obrigado pela participação, Viviane. Bom dia, Jorge. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É uma honra, um privilégio estar aqui. E um bom dia aí aos ouvintes da rádio também. Bom, a prova de vida continua, né? E a gente tem que estar, aposentados e pensionistas precisam estar atentos a essa situação, né? Aposentados, pensionistas, quem recebe benefício por incapacidade, quem recebe benefício assistencial, todos os beneficiários do INSS, eles estão obrigados sim a fazer a prova de vida. Mas eu quero fazer aqui uma explicação. A obrigatoriedade da prova de vida, ela nunca deixou de existir. Ano passado houve uma portaria dizendo o seguinte, olha, a prova de vida ela é obrigada, porém não é mais o segurado que vai fazer a prova de vida. E sim o governo, que através de cruzamento de alguns dados, iria constatar se aquele segurado está vivo ou não. O que acontece? Geralmente, então, o próprio... a parte ativa é o Estado agora, né? A federação. Não é mais o segurado. Mesmo assim, o que acontece? Então, o Estado ele teriam 10 meses após a data, porque todo segurado, o beneficiário, ele tem no mês do aniversário, isso, teria que fazer a prova de vida se a parte ativa fosse ainda o beneficiário. Não é. Então, o governo ele tem 10 meses para fazer esse cruzamento de dados. Qual tipo de cruzamento de dados? Pode ser através de um atendimento realizado presencialmente numa agência do INSS, uma perícia, um atendimento no sistema público de saúde, como votação, vacinação, emissão de passaporte, emissão de atualização de carteira de motorista, né, renovação. Então, vários desses... o acesso ao meu INSS, ao aplicativo pelo sistema ouro, que daí você tem vários graus de, né, tem o prata, o bronze. Quando aquele segurado tem o ouro, que é o reconhecimento facial, também automaticamente ele já vai fazer a ligação, o cruzamento desses dados. O que acontece é que o governo, então ano passado, ele teve esse período e em muitos casos ele não conseguiu fazer esse cruzamento dos dados. Então agora eles estão chamando essas pessoas, esses beneficiários, para fazer a prova de vida. Então, a prova de vida, todo ano, ela é obrigatória, só que a parte ativa é o governo agora. Não havendo o cruzamento de dados, o governo vai acionar, através do aplicativo, o segurado para que faça a prova de vida num prazo de 60 dias. Se o segurado não fizer a prova de vida, como é que ele vai fazer essa prova de vida? Pode ser pelo aplicativo, se ele tiver a biometria, ou na agência bancária, como era antigamente, ou numa agência do INSS. Então, o segurado, o governo, por algum motivo, se não conseguir fazer esse cruzamento, vai acionar o segurado para que o segurado, então, faça, num período de 60 dias. O segurado não fazendo, o beneficiário não fazendo, o benefício vai ser suspenso. Geralmente acontece isso. Quando Primeiro o benefício é suspenso, Jorge, aí ele corre para o INSS, regulariza, faz a sua prova de vida e o benefício continua sendo pago. Se passar desses 30 dias o beneficiário não for fazer a prova de vida, o benefício, então, ele é suspenso por 6 meses. E aí, também, geralmente, nessas situações, o segurado corre ao INSS. Lembrando aqui, pessoal, o INSS ele não vai ligar, ele não vai te chamar no WhatsApp, ele não vai pedir documentação ou pedir identidade ou pedir nada disso por mensagem. E aí já preocupa a questão de golpes, né, Jorge? Porque aí os malandros entram em ação com relação à prova de vida. Então, assim, o beneficiário que tiver atualização, que tiver o meu INSS, vai receber, ou pelo banco, lá quando for receber, vai constar no extrato a informação de que ele precisa fazer a prova de vida. Ou ele vai receber aquela mensagem no celular, que não é o WhatsApp. E a mensagem, ela é apenas uma mensagem, provavelmente pedindo para que ele se dirija ou entre em contato com o 135 ou que o segurado se dirija a alguma agência do INSS. Então, assim, não... Fica aqui o alerta, que eu acho que é muito importante. O beneficiário ele não tem que bater foto de identidade, mandar documentação, fazer nenhum tipo de pagamento, nada disso. Tá? E aí, isso me preocupa.
E esse ano a prova de vida continua sendo da mesma forma. A parte ativa é o governo. Se o governo não conseguir, nos 10 meses, fazer esse cruzamento de informações, de dados do beneficiário, que eu acho que esse ano ainda vai ser mais fácil porque tem eleições municipais, né? Exato. Então, o próprio beneficiário indo votar, atualizando o cadastro na Justiça Eleitoral, automaticamente ele já vai estar fazendo a comprovação de vida. Ano passado não tivemos, então ano passado tem aí alguns milhões aí de beneficiários aí recebendo esse comunicado que precisa fazer a prova de vida. Quem é aposentado e ainda ativo, ou seja, trabalhando e descontando INSS, não precisa nem se preocupar, né? Não tem esse tipo de cruzamento. Aí o que pode acontecer, na declaração do imposto de renda tem esse cruzamento. Provavelmente, se for um aposentado que ainda declara, né, por conta das rendas, declara imposto de renda, tanto como titular como dependente, a declaração de imposto de renda também serve para cruzamento dessas informações para a prova de vida. Agora é estranho, né? O INSS desconta da folha dele e não há o cruzamento. Ele sabe que ele está pagando, né? Pô, não há o cruzamento? Aí fica aí folha de realmente pagamento é complicado. A folha de pagamento, então, não serve como comprovação para isso. Pelo menos dentro da portaria. E quem tem conta em bancos do governo, como Caixa e Banco do Brasil? Sim. Se você faz a movimentação da sua conta através do Biovacial, né? Sim, também está dentro de uma das situações em que o governo consegue fazer esse cruzamento de dados. Ah, então tá certo. Mas, se você for chamado, né, através de uma mensagem que não é o WhatsApp, não é uma ligação de um banco dizendo que você precisa dar... É importante também, banco Jorge. Também não liga para a prova de vida, não, né? é importante assim, o alerta porque dos itens que tem o cruzamento de dados é o empréstimo consignado. Só que eu já ouvi reclamações, informações de que o banco meio que... Olha, tens que fazer o empréstimo consignado para ter a tua validade, a tua prova de vida. Não é. Não é. É um meio, é uma forma que se o beneficiário fez o empréstimo consignado no ano que ele deveria fazer a comprovação da prova de vida, ele vai ter já a possibilidade de ter essas informações cruzadas. Mas não é através do empréstimo consignado que ele vai fazer a prova de vida. Uhum. E aí tem alguns bancos que estão induzindo os seus correntistas aposentados a fazer o empréstimo consignado, dizendo que seria aí a prova de vida, tá? Fica também um alerta aí, fica de olho. E aí, se o banco está usando dessa forma aí, pensa aí no seu relacionamento banco-cliente, porque aí é um relacionamento um pouco abusivo. Né? Exatamente, né? Denuncie qualquer irregularidade, acima de tudo. Olha, hoje tem pelo menos 2 manchetes no jornal Folha de São Paulo que chamam a atenção, já que o nosso assunto aqui é previdência. Uma delas, o governo teme migração em massa de municípios com regime próprio para o INSS e rombo maior. Ou seja, vou dar exemplo aqui de Blumenau, né? O município tem um regime próprio que é chamado de ISBLU. Seria acabar o ISBLU e os funcionários públicos todos migrarem para o INSS. Isso poderia dar um rombo na Previdência Geral. Isso pode mesmo, hein? Jorge, tudo pode acontecer. Tudo, né? Pode acontecer. É porque a gente vê muitos regimes próprios com muitas dificuldades. Não é só o regime geral, né? Justamente. O regime geral é o regime do INSS, o regime do povo, o regime dos trabalhadores, CLT. Então, se você tem categorias, o Estado, o servidor público municipal, estadual, federal, existe um regime próprio, a aposentadoria própria daquele servidor, com regras próprias. O que acontece é que tudo isso depende de gestão. E são fundos de previdências, fundos de gestão. E realmente, quanto menor o município, quanto menor o estado, existem alguns municípios que já não têm, que nunca foi criado, outros em que foi criado, porém não vingou, certo, né? E aí depois acaba isso tudo migrando para o INSS. O problema é que você migra um fundo que não tem... mesmo havendo portabilidade, você não tem valor, você vai migrar dívida. Então, o governo está com esse medo de migrar, de receber beneficiários, ele vai ter que bancar esses beneficiários, porém sem a contraprestação daquele regime.
Então, realmente é uma preocupação. Inclusive, na reforma, a gente já teve aí um aumento de alíquotas para o regime próprio, justamente para que o regime possa respirar, né? Possa arrecadar mais. Então, houve, lá em 2019, na reforma da Previdência, aumentos em alíquotas, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio, já, né? Acredito que com foco com a preocupação, né? Nesses rombos, mas são medidas que não são suficientes e que, com o tempo, a gente começa a ver o resultado, que provavelmente vai ser grande parte desses regimes próprios, inclusive de municípios, serem migrados para o regime geral. E aí, antes que o ouvinte fique, né, a ver navios e assim, tá, e agora, né? Eu sou servidor e não vou ter regime. Não. Estou dizendo que isso pode acontecer e que também não é algo que é do dia para a noite e nem tão fácil assim, né? Então, são situações que vão ter que ser todas estudadas e analisadas da forma... E eu acredito que, se houver realmente uma migração em massa, o governo vai tomar providências. Até assim, hoje já tem o Renda Mais, que é um título do governo já para complementação de aposentadoria. Então, o governo ele tem a ciência, o governo federal, ele tem a ciência de que tem esse problema. E essa preocupação vem principalmente com aqueles municípios que deixaram, por visão mais política do que realista, de tomar uma decisão mais drástica com seus regimes próprios, né? Sem olhar para frente, né? No caso aqui de Blumenau, por exemplo, algumas ações foram tomadas, né? Como, por exemplo, o aposentado continuar contribuindo com o regime, que gerou um berreiro geral, mas que foi uma das formas elaboradas pelo governo para tentar manter o equilíbrio, né, autuarial das contas. Exatamente, né, do regime por mais alguns anos como garantia, até para os aposentados terem a segurança de que vão continuar recebendo recursos. Dói no bolso? Dói muito, né? Porque é 14% a menos. Não é justo, né? Porque aquele servidor já pagou por anos e anos. Não seria justo. Mas é a forma de manter o sistema, o regime ativo. E aí, tanto é que essa mudança veio com a reforma da Previdência em 2019 para o regime próprio e para o regime geral, que é o INSS, e para o regime federal, próprio federal. Uhum. E aí, com a possibilidade... Então, não demorou muito, nós estamos falando de 2019, então vai fazer aqui agora 5 anos, para que regimes estaduais e municipais também fizessem a sua reforma, inclusive mantendo essa contribuição pós-aposentadoria, que é a forma de manter o regime ainda ativo. Até quanto tempo a gente não sabe, né? Mas, então, de fato, os regimes alguns regimes não fizeram a reforma por N motivos, e aí, então, a saída seria migrar para o regime geral, e aí vai todo mundo para o regime geral receber e vai INSS. Inchando cada vez mais. Bom, e a revisão da vida toda, hein, doutora? Agora há uma possibilidade de uma revisão de uma ação, uma ADIM, de 1999, e esse negócio enrola, vai para lá, vai para cá, e como é que está essa situação? Revisão da vida toda. Então, isso é uma novela que eu acho que já não terminou, e é uma série, eu acho que já está na 3ª, 4ª temporada. Mas vamos lá. Torcendo por um final feliz, Jorge. Exato. Revisão da vida toda, pessoal, é aquela revisão que permite ao aposentado que ele utilize salários de contribuição anteriores a julho de 94 no cálculo da sua aposentadoria. É uma revisão, não é para todos, é uma revisão que o segurado vai ter que fazer cálculos para verificar se a inclusão daqueles salários são salários bons e são salários que vai aumentar a média. São para aposentados que se aposentaram antes da reforma da Previdência, tendo que observar o prazo de 10 anos da concessão. Então, assim, 2, 3 anos atrás, na época da pandemia, acho que foi 2021, houve a decisão do Supremo, foi uma decisão a favor dessa revisão, permitindo que o segurado que utilizando daqueles salários anteriores a 94, tivesse uma renda
inicial melhor, que ele pudesse utilizar então. Porque isso vem de uma regra de transição da lei de 99 e uma regra definitiva. Então, o Supremo decidiu, né, basicamente o seguinte, olha, se for mais vantajoso para o segurado, ele pode utilizar os salários anteriores a 94. Primeiro julgamento foi virtual, foi favorável, depois conseguiram com que houvesse um novo julgamento presencial, também favorável, e a INSS apresentou embargos. Embargos não é bem um recurso, mas é uma peça processual onde ele pede alguns esclarecimentos daquele julgamento. Então, esses embargos, ele já entrou para julgamento 2 ou 3 vezes. A última seria agora, né, dia 31 de janeiro, seria julgado, né, esses embargos. Não foi julgado, houve a abertura do ano do judiciário, não deu tempo, e aí então eles prorrogaram, adiaram para dia 28 de fevereiro. Esse julgamento, então, está pautado para 28 de fevereiro, a revisão da vida toda. Só que pautaram também junto uma DIN, que é uma ação indireta, declaração de indireta de inconstitucionalidade de 99, que trata da mesma lei, da constitucionalidade da mesma lei em que a revisão da vida toda é pautada. E aí, naquela DIN, tem alguns votos ali dizendo que se a declaração de constitucionalidade se for declarada, não vai poder mais... a regra de transição que a gente usa, ela não vai poder mais ser utilizada. Basicamente seria isso. Ou seja, eles trouxeram uma DIN lá de 99, que trata da mesma lei, para fazer o julgamento. Então, realmente é um pouco preocupante, porque dependendo da decisão dessa DIN, pode sim haver não acho que uma reviravolta, mas algumas limitações para a revisão da vida toda. E aí a gente vai ter que aguardar esse julgamento do dia 28, se for julgado dia 28, mas a revisão da vida toda ainda continua está pautada, ainda não está definitivo. Infelizmente, aí há 2 anos a gente teve a boa notícia da possibilidade da revisão da vida toda, da autorização do Supremo, da decisão a favor dos segurados, mas isso foi minguando, e recurso, e infelizmente hoje não é tão certo, e também agora a gente tem que aguardar com essa pauta também da ADIM. Ou seja, desde quando foi definida, não pôde ser aplicada. Ela foi, quando o Supremo decidiu, algumas decisões, porque assim, os processos eles ficam suspensos, então todos os processos que tratavam da revisão da vida toda, eles param para que o Supremo possa decidir. O Supremo decidiu, alguns juízes já começaram a despachar, já começaram a decidir conforme o Supremo. Aí, como houve os embargos, né? Aí, nos embargos houve uma decisão mandando parar tudo de novo. Então, parou. Então, teve algumas ações que andaram. Outras nem chegaram a andar e outras ainda estão aguardando o julgamento. Então, assim, uma enrolação. Infelizmente, é o judiciário. São as... A justiça que complica, né? Vai tomar uma decisão e definir logo, né? Fica aí essa enrolação. E vamos ver, então, se no final de fevereiro sai finalmente essa decisão. Ou vai ou não vai, né? 28 de fevereiro. Ou vai ou não vai, né? Tanto aposentado aguardando isso e acaba... morrendo sem nem saber. E assim, Jorge, hoje, com a tecnologia, né? Então, assim, o que a gente vê... são as informações, são as fake news. Então, assim, também então resolve isso logo, bate o martelo, dá, não dá, em que condições que daria revisão, em que condição que não daria. E aí, vida que segue, até porque sem essa confirmação, realmente fica até aberto, né? Assim, o segurado ele fica realmente a ver navios e isso é muito complicado. É verdade. Doutora Viviane Benevides, quem quer informações, fazer uma consulta, como é que pode fazer? Olha, nas redes sociais, né, @Viviane Benevides, pode me chamar lá, que eu atendo. E através do meu escritório, na Rua Buenos Aires, Ponta Aguda também, eu faço atendimento presencial lá.
tire suas dúvidas, né, sobre a questão do direito previdenciário. Obrigado pela participação da senhora. Jorge, eu que agradeço também a companhia aí dos nossos ouvintes e até a próxima. Eu conversei com a advogada do direito previdenciário, doutora Viviane Benevides, falamos sobre o direito previdenciário.